Beleza. Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao colóquio de Física da UFABC. Nesta tarde, a gente vai ter o prazer de ter a professora Maria Aparecida Godoy Soler, lá da UNB. Ela tem graduação em Física na PUC de São Paulo, tem mestrado no INPE, né? Doutorado pela USP e fez um pós-doutorado lá na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e atualmente é professor titular da Universidade de Brasília, UNB. Ela vai falar um pouco para a gente sobre essas coisas interessantes de nanomateriais e drug delivery, né? Então, por favor, Maria, obrigado por ter aceitado o convite novamente. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Brenner e ao professor Celso pelo convite. É um prazer para mim participar desse colóquio. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria. Aí você já pode colocar a sua apresentação, compartilhar a apresentação sua com a gente. Ok? Muito bem. Já estamos vendo. Bom, então eu vou falar um pouco com vocês, né, sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido, algumas coisas, né, sobre Nanoassembly Drug Delivery Systems. Agradeço mais uma vez a Universidade Federal do ABC e vocês aí, por esse convite. Então, aqui, primeira coisa que eu queria mostrar era Brasília, né? Porque todo mundo, assim, só conhece Brasília por causa dos políticos, não tem muita simpatia por Brasília, né? Então, eu queria mostrar aqui Brasília, o formato de Brasília lá do Pássaro, né? E que a UNB, ela fica bem no centro da cidade. Aqui está a Asa Norte, a Asa Sul, aqui está o Congresso, né, os ministérios, e a Universidade de Brasília fica bem no centro da cidade aqui. Então, é um lugar muito, muito bom, assim, muito bonito. Aqui eu queria inicialmente fazer uma homenagem aqui para dois, um foi meu professor e o outro foi muito amigo. Falei, vamos falar para os físicos, se vocês conhecerem, ótimo, né? Mas se não conhecerem, principalmente alunos, eu acho que falta aqui para nós no Brasil esse conhecimento dos físicos que começaram, né, a física aqui no Brasil, principalmente quem faz bacharelado, o pessoal da licenciatura ainda pode ser que estude um pouco, né? Então, eu queria aqui apresentar o professor Marcelo Dami de Souza Santos, que foi meu professor lá na PUC, de Física Nuclear. Então, que eu acho, assim, que é dos principais meios físicos que o Brasil já teve. Ele construiu o primeiro reator nuclear do país, né, lá no IPEM, o acelerador de partículas. Ele participou da Comissão de Energia Atômica, né, do Conselho Nacional de Pesquisas, foi professor na USP, né, na Unicamp, ele que fundou o antigo Instituto de Energia Atômica, hoje IPEM, que é lá na USP, né, foi presidente do CNEM e pesquisador e cientista da Marinha, né, então ele falava muito dessa participação aqui da Marinha, que ele, inclusive, ele foi da minha banca de mestrado, e ele usava lá uma medalha que tinha um comandante da Marinha lá que ficou impressionado. É a mais alta comanda da Marinha que ele tinha recebido. Porque na época da Segunda Guerra, ele desenvolveu e fabricou esses sonares para a Marinha, porque os navios brasileiros que iam daqui para o Nordeste eram afundados, né? E ele conseguiu fazer esse trabalho para a Marinha. Ele foi professor titular, então, lá da PUC São Paulo, e ele continuou depois
fazendo as pesquisas lá no IPEM. Eu acho que até muito perto dele falecer. Eu encontrei com ele última vez num congresso aí da física aqui, da matéria condensada, e ele ainda estava trabalhando, né? Mas ele era, para quem não conheceu, era um lorde, era pessoa muito educada. E o que eu gosto assim de enfatizar é que esse pessoal sabia física de A a Z, não é que sabia só a área deles, eles sabiam a física mesmo, além de se interessar pela filosofia, né? Era uma cultura uma cultura geral mesmo. O outro professor é o professor Roberto Salmeron. Eu, até chegar na UNB, nunca nem tinha ouvido falar dele, né? E eu fui organizar um evento aqui, acho que em 2000, e aí uma pessoa falou, não, mas para você falar em física na UNB, você tem que trazer o Salmeron. Aí eu convidei, até a CAPES não quis pagar a passagem, mas aí o reitor, na época, falei com o reitor, pagou para ele vir, que ele morava em Paris, né? Então, ele foi formado, ele era engenheiro na Escola Politécnica da USP, e ele trabalhou com os primeiros físicos que tinha aqui no Brasil, com o professor Marcelo Damy, Gleb Vatagen, e tem um outro que Tiomi, tem um outro que eu estou esquecendo o nome agora. E em 1950 ele deixou a USP, foi para o CBPF e participou até como membro fundador lá, ficou um tempo no CBPF. Ele esteve um tempo na Inglaterra, né, e foi orientado pelo professor Patrick Blackett, que foi Prêmio Nobel de Física. E ele foi um dos primeiros a ir trabalhar no CERN, aquele acelerador nuclear lá, aquele acelerador de partículas da Suíça, né? Então, ele foi o primeiro não europeu a ser admitido lá, e enquanto ele estava lá, ele assessorou o planejamento da Universidade de Brasília junto com Darcy Ribeiro. E pediu demissão lá do CERN e veio para cá, ficou um ano aqui, 1964, 65. Aí depois teve aquele problema lá dos militares com a UNB, demitiram mais de 200 professores. Nessa altura ele era o diretor do Instituto Central de Ciências. Então ele organizou toda a parte exatas da UNB. A Faculdade de Tecnologia também foi ele que fundou. Então, ele era o diretor, naquela época, do Instituto Central de Ciências. Quando os professores foram demitidos, ele falou, eu não posso ficar, se eles demitiram os meus professores, eu vou ter que pedir demissão. Aí ele pediu demissão, ficou sem emprego, passou uma fase difícil e depois voltou de novo para o CERN, na Suíça. Aí ficou lá mais um tempo e ficou até 67, aí resolveram mudar para a França, porque acharam que era melhor para criar os filhos na França do que na Suíça, né? Essa foi a explicação que ele me deu, porque ele estava muito bem lá, mas ele foi para a École Polytechnique, né? Que é assim, né? Falando em matemática, física, engenharia, uma escola muito importante, né? E ele foi membro, então, de vários comitês. E ele trabalhava muito, desde que eu conheci ele, nessa parte de avaliação. Mas antes disso, ele foi membro do comitê Track Chamber Committee e Super Proton Synchrotron Committee. Então, ele aconselhou e assessorou o governo brasileiro na instalação de um laboratório síncroton aqui no Brasil, e conseguiu, né? Então, a importância dele para o projeto e a realização, né, do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, lá o NLS de Campinas, foi muito importante. E ele foi titular da Academia Brasileira de Ciências, da de Nova York, e
foi convidado pela Academia de Ciências da Suécia como conselheiro para atribuição do Prêmio Nobel de Física. Então, do período de 85 a 89, ele fazia parte do comitê lá de física para escolher o Prêmio Nobel de Física. Então, ele nasceu em 1922 e ele faleceu ano passado. Foi fazer uma cirurgia e faleceu. Há alguns anos ele já não vinha muito bem, porque ele já tinha 98, ele ia fazer 98 anos. Não, já tinha feito, né? 98 anos. Aqui é a foto quando ele veio receber o título de doutor honoris causa aqui na UNB. Então, aqui no centro está o professor Salmeron, aqui o reitor naquela época, também falecido, o professor Lauro Mori. E aqui a esposa do professor Salmeron, Sônia, a Sônia, muito querida também. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que ele tinha uma preocupação com a ciência no Brasil muito grande. Por um tempo, no governo Fernando Henrique, por aí, ele vinha muito para cá. Ele vinha muito para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o CBPF também. Ele costumava vir, ficar lá um tempo. A ideia era ficar lá um tempo para conversar com os pesquisadores, discutir novas linhas de pesquisa. Então, ele era muito preocupado mesmo com o Brasil, claro, mas com a ciência aqui no Brasil. Era uma preocupação assim, muito grande mesmo. Bom, então, desculpem, eu já avancei um pouco aqui no tempo. Então, eu vou falar assim, sobre esses sistemas aí de liberação de fármacos, né? E sobre esses nanocompósitos que a gente tem preparado, tem trabalhado neles. Vou falar um pouquinho, porque, como é um colóquio meio informal, eu estou assim, só mostrando, vamos falar, não estou fazendo uma palestra sobre determinado ponto e dando os detalhes, não. Então, os sistemas de liberação de fármacos que eu tenho trabalhado, eles, uma parte é baseada no Pluronic 127, que é um copolímero aprovado pelo FDA, então, adequado para aplicações biomédicas, e ele tem aqui, nas 3 partes, uma delas é hidrofóbica e 2 hidrofílicas. Então, ele pode, dependendo da concentração, ele pode ter cadeias ou ele pode formar micelas, né? Então, um dos trabalhos foi para ancorar aqui nesse polímero um fotossensibilizador, que é a fitalucianina de cloro e alumínio. Tem um trabalho em andamento, que é para usar essa micela do copolímero como plataforma para o interferon gama. E também a gente tem feito alguns trabalhos com nanoemulsões, também para transportar nanodoses de interferon gama. Também tem trabalhado com as nanopartículas de óxido de ferro para ancorar a finasterida e a dutasterida, que são medicamentos para queda de cabelo, usados na alopécia, e também a condroitina e a glucosamina, que são componentes são medicamentos usados para artrite. E como a cartilagem não recebe sangue, sim, então uma ideia era tentar fazer com que esses componentes chegassem até essas regiões. A terapia fotodinâmica, ela é uma terapia que já é bem estabelecida. Ela é muito usada no tratamento de câncer de pele,
Então, ela é formada por duas etapas. Primeiro, se aplica o fotossensibilizador, e depois é incidida uma luz onde vão gerar os oxigênios, né? Por exemplo, o oxigênio singleto, que vai destruir as células cancerígenas. Então, tem uma série de fotossensibilizadores que já estão no mercado sendo utilizados, mas a fitalucianina de cloroalumínio faz parte da segunda geração. E esse tipo de fotossensibilizador é muito hidrofóbico. Então, para torná-lo biocompatível, vamos falar, é preciso, vamos falar entre aspas, dissolvê-lo numa solução aquosa, né? Então, a partir de um colóide, né, essas micelas de pluronique formando uma dispersão coloidal, a fitalucianina é ancorada nessas micelas. Então, foi desenvolvido, eu fiz a proposta para o pessoal da biologia, o professor Ricardo Bentes, que trabalha com terapia fotodinâmica aqui na UNB, e Ricardo Bentes Azevedo. E aí a gente começou a trabalhar. Eu tinha um pós-doc que ficou na parte da preparação das micelas, desde tentar usar desde a cadeia polimérica, as micelas, fazer toda a caracterização físico-química, estabilidade, e também o modo para colocar essa fitalucianina nessa dispersão coloidal foi desenvolvida ali na biologia, porque tinha publicações que falavam que já tinham tentado e isso era impossível. Então, saiu assim, um trabalho que a gente não fez patente, mas ele foi bem detalhado, foi publicado com todos os detalhes, inclusive as condições para poder acoplar esses fotossensibilizadores nas micelas de pluronique. Então, foram feitos aí a identificação da produção do oxigênio singleto, né, nas formulações, indicou ótima aplicabilidade para a terapia fotodinâmica, e foram feitos testes in vitro em células de carcinoma de pulmão, né, humanos, e o tempo de radiação foi apenas 18 minutos, que foi empregado. Então, o que a gente verificou, que dá para ver por essa viabilidade celular, esse gráfico superior, em azul, foi quando essas células foram tratadas com a formulação desenvolvida, mas ficou no escuro, não foi aplicada a luz. Então, a viabilidade celular é praticamente 100%. Quando foram iluminadas, que foi uma luz de LED, né, de 660 nanômetros, mesmo com uma dose baixa de fitalucianina, a taxa aqui de mortandade das células cancerígenas ficou acima de 90% para doses baixas. Então, e não tem citotoxicidade para as não irradiadas. Então, é totalmente biocompatível essa formulação que foi desenvolvida. Então, ela pode ser aplicada com sucesso, porque ela é facilmente preparada, e esse tempo de incubação e de iluminação, né, de tratamento com essa luz, ele é muito menor do que o que tem na literatura para esses tipos de materiais. Porque normalmente o que se encontrava na literatura, pode ser que agora isso já tenha um tempo, 2016, mas foi assim um primeiro trabalho que eu consegui fazer bem integrada com a biologia, né? Porque são muitos
a gente faz toda a parte de preparação e de caracterização, mas a parte dos ensaios biológicos, eu prefiro sempre que ela seja feita por especialistas da biologia. Aqui também, o interferon gama é uma citocina que é muito assim, cotada para usar para o sistema imunológico, modular o sistema imunológico, né? Inclusive agora saíram aí alguns artigos falando que o tratamento lá, o coronavírus, poderia ser tratado, né? O sistema imunológico poderia ser incentivado a responder melhor com o interferon gama, mas ele é muito caro, até acho que onde eu sei é muito caro. Então, mas a terapia, a administração, né, a terapia com citocinas, ela pretende, então, modular a resposta imune para tentar tratamento contra o câncer e as doenças infecciosas e autoimunes. No caso do interferon gama, ele é potencialmente, ele tem efeitos imunomodulatórios, né, para uma variedade grande de células imunes. Mas, em alta dose, ele tem efeitos colaterais. Então, qual que foi a ideia? Eu não dei ênfase lá na frente, mas eu faço parte de 2 programas de pós, um na física e um de nanociência e nanobiotecnologia no Instituto de Ciências Biológicas. Então, a gente pode ter alunos de várias áreas. Na física, infelizmente, lá no nosso programa é restrito a físicos, mas nesse programa a gente pode ter alunos de várias áreas, como esse aluno que desenvolveu esse trabalho é farmacêutico. Então, já tive alunos da química, da biologia, da física também, né? Mas nesse programa de nanociência e nanobiotecnologia. Então, as nanoemulsões, então, elas são um sistema que são formados, por exemplo, o de óleo em água é uma gota de óleo dispersa numa solução aquosa. E o importante aí são essa interface, que tem um filme aqui nessa interface. Então, os componentes aqui da nanoemulsão tem um efeito muito importante nessa interface e no equilíbrio, por exemplo, que os terminais não apolares vão para a parte hidrofóbica, né? Vão para o óleo, os polares vão para a região da água. Então, isso o equilíbrio é um equilíbrio sutil, né? Essas nanoemulsões que foram desenvolvidas, elas têm um comportamento, um perfil newtoniano, que são adequadas para a administração oral e parenteral. Então, eu coloquei aqui um gráfico, só para vocês verem que é o símbolo, né, representando aqui uma micela, que aqui também eles chamam mais de gota, né, ou partícula. Aqui no centro, e interagindo, vamos falar, esses componentes aqui, eles interagem aqui com essa região de interface. Então, é feito preparado aqui todo um sistema por um equipamento, né, de ultra homogeneização. São feitos testes, escolhidos a região de comportamento de nanoemulsão, e dali a gente vai caracterizando até chegar numa formulação otimizada. Então, nesse caso aqui, foi estudado o efeito nos fagócitos humanos, né? Então, essas nanoemulsões com o interferon gama, elas agem melhorando o sistema imunológico. Elas aumentam, a gente verificou aqui, aumenta a liberação de superóxido, a fagocitose e a liberação de cálcio intracelular nos fagócitos do sangue humano.
Então, esse primeiro trabalho foi para desenvolver uma nanoemulsão e estudar esses efeitos nos fagócitos aqui do sangue humano. Numa segunda abordagem, a gente desenvolveu uma outra nanoemulsão que foi usada para tentar o tratamento com anticâncer, para ver a atividade antitumor deles. Então, foram uma nova formulação de nanoemulsão, e a gente incorporou também nanodoses de interferon gama. Foi estudada, então, a atividade, né, de liberação de cálcio e a viabilidade celular. Aqui a gente estuda para o PBS, que é o controle. Aqui em vermelho é a nanoemulsão sem o interferon. Aqui é o interferon puro. E aqui é o interferon, é a nanoemulsão com interferon. Essa seria a formulação desenvolvida. Então, o que a gente verifica? É que, no caso aqui para os fagócitos mononucleares, o interferon sozinho, ele é prejudicial, digamos, porque a viabilidade celular diminui bem, 40% mais ou menos. Enquanto que a formulação desenvolvida não altera, ela não é tóxica, no caso dos fagócitos. No caso das células cancerígenas, essa MCF7, que é uma célula humana, né, de câncer de seio, então, mas aí eu falei para o aluno, mas como é um pouco mais de 20% só a eficiência dela aqui? Ele falou, não, professor, matando isso daí dessa célula já está ótimo. Não é fácil conseguir isso. E depois também eu fui me informar, que eu não sei por que ele usou essa, porque depois eu fui me informar que, em geral, o pessoal não começa exatamente com essa, porque se matar essa, mata todas as outras, né? Então, é um tipo de célula difícil de ser eliminada. Então, o que a gente verificou aqui com esse estudo é que essa formulação desenvolvida contendo essas nanodoses, em torno de 100 nanogramas, né, de interferon gama, estimula o sistema imunológico, ativando os fagócitos. Então, conforme se mostrou pela liberação de cálcio. Então, essa formulação tem efeito antitumor nesse tipo de células MCF7 e não é citotóxica nos fagócitos humanos, como eu disse, né? Então, nós estamos também agora terminando um trabalho que com interferon, usando como carreador a micela de Pleuroníqueo. Ai, meu Deus. Pronto. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos óxidos de ferro, né? Então, aqui eu coloquei isso para falar para vocês aí que eu trabalhava com postos quânticos, pontos quânticos e arseneto de galho, né? Então, aí acontece que lá no grupo que eu estou na UNB, apareceu esse estudo com nanopartículas de óxido de ferro obtidas por processo químico, né? Para mim, isso daí era assim, praticamente um milagre, aquela coprecipitação que já saiu uma partícula. Então, parece uma coisa muito fácil, mas eu sei que eu demorei um pouco para entrar nessa área, tinha uma certa resistência. Mas o primeiro trabalho que eu participei era foi uma medida dos espectros Raman desses materiais,
mas ele no estado líquido, porque até então só eram estudados as ferritas no estado sólido. Nesse caso que a gente começou a estudar, foi justamente para ver a interface, o comportamento do caroço com a cobertura, com essa interface. Então, esse foi o primeiro trabalho que foi publicado aqui no J3M, aqui, em 1999, acho que foi, se eu não me engano. Que a gente começou a trabalhar com isso. Depois eu comecei aí, eu ainda fiquei muito tempo assim, resistindo, mas de repente eu resolvi que, também sempre trabalhando no Raman, só caracterizando. Mas aí eu encontrei com a professora de Goiânia, a professora Emília Lima, e falei, eu quero um conjunto de amostras com começo, meio e fim para me estudar. Aí ela me mandou essas aqui, que eu acho que eu fiquei uns 5 anos para estudar isso, que era para a gente estudar o efeito da passivação no caroço da partícula de óxido de ferro, né, no core. Então, era para estudar aquilo em função do tempo, era em baixo pH. Então, aí o que eu fiz? Eu fui de cabeça estudando nisso e fiz todas as caracterizações possíveis, medidas magnéticas, Mossbauer, tudo, Raman, fiz tudo. E aí saiu esse trabalho aqui, que já foi em 2007, que foi publicado na Langmuir. Mas o que eu gosto de fazer, eu não gosto simplesmente que a pessoa me dê uma amostra, eu caracterize aquilo e escreva um paper. Eu gosto de interagir com quem faz as amostras, né? Então, o que eu fazia? Eu saía daqui de Brasília, ia até Goiânia, conversar com as pessoas que preparavam as amostras. E aí, quando a gente começa a interagir, então a gente também pode propor, né? Aí eu propus esse trabalho aqui, que era para estudar, porque a gente tinha um projeto com a Eletronorte para empregar os fluidos magnéticos em óleo para diminuir, aumentar a estabilidade de supertransformadores, aqueles de 40 mil litros, né, por exemplo. Então, porque as partículas induzem uma convecção ali e diminui a temperatura e a vida média do transformador aumenta. Então, a gente tinha esse projeto, eu nem estava desse projeto, era do grupo, eu não participei, mas eu trabalhava nele. Então, eu propus esse trabalho aqui para a professora Patrícia Sartorato, que tinha um aluno de mestrado lá, e eu tinha outro aluno de mestrado aqui em Brasília. Então, eu pedi as amostras para a gente fazer um estudo. A partícula era uma ferrita, que a gente a gente oxidava para magnetita. E depois colocava uma cobertura de ácido oleico. Então, e era estável, então o ácido oleico ligava na superfície da partícula e ele só se dispersava num hidrocarboneto, que era, por exemplo, um óleo adequado para transformador. Então, a minha ideia era estudar como a oxidação da magnetita para a magnetita influenciava na adsorção da cobertura, que, por sua vez, ia influenciar na estabilidade desse fluido magnético, porque para usar em transformador ele precisava ser muito estável, né? Então, aí saiu esse trabalho aqui, que saiu aqui o primeiro nome, que é o aluno da professora Patrícia, o segundo era o meu aluno. Eu que escrevi o trabalho, submeti, né? Então, foi um trabalho, assim, bem só para contar como é que eu cheguei nisso, né? Porque a gente que é físico gosta mais daqueles... Ah, meu Deus! Gosta mais daqueles materiais lá feitos por MBE, né? Mais perfeitos. Então, só para falar alguma coisinha aqui das nanopartículas de óxido de ferro, então é um exemplo assim típico
de como varia as propriedades quando a gente diminui o tamanho. Porque se a gente pega um material ferro magnético de tamanho normal, vamos falar, né? Bulk, macroscópico, se a gente pega esse material, ele tem umas propriedades. Agora, se o tamanho vai sendo reduzido, né? Aí ele tem lá multidomínios, mas se o tamanho vai sendo reduzido, então essa partícula pequena vai ter propriedades diferentes do que aquela bulk. Então, o que ela tem? Ela pode ter, né? Ela pode ter a condição que quando aplica o campo, retira o campo, não fica magnetizado. E tem uma alta magnetização de saturação, isso no caso dos metais de transição. Então, as partículas superparamagnéticas mais usadas, né, falando assim bem genericamente, são a magnetita, Fe3O4, a magnetita e a ferrita de cobalto. Então, a vantagem delas é que a superfície delas pode ser muito preparada, né, via funcionalização, usando diferentes pHs da solução, do meio onde ela é disperso, que vai resultar em cargas, ou então cobrindo com uma quantidade enorme de polímeros, moléculas pequenas, moléculas grandes. Então, elas podem ser empregadas como plataforma para muitas aplicações, incluindo aquelas chamadas teranósticas, ou seja, que no mesmo sistema é possível colocar partículas servindo de plataforma, coloca um agente biológico que serve para contraste, vamos falar, para fazer diagnóstico, e coloca um outro que serve para, por exemplo, um fármaco que serve como terapia. E eu tenho trabalhado também com os polímeros associados a essas partículas, por causa da propriedades, né, dos polímeros. Então, aqui, só para lembrar aqui que o superparamagnetismo, eu quis só mostrar. Então, o material superparamagnético, ele tem ele se orienta numa direção de fácil magnetização, né? Abaixo dessa temperatura de bloqueio, quando o campo é aplicado, então ele vai estar todo orientado, e quando o campo é retirado, como essa amostra aqui, essa medida aqui foi feita a 4 kelvins, então existe uma temperatura de uma magnetização remanente aqui. Então, esse, por exemplo, nessa temperatura, não pode se usar como uma aplicação biomédica, né? Mas, felizmente, na temperatura ambiente, já está acima dessa temperatura de bloqueio, o momento magnético da partícula flutua. Então, ele se alinha com o campo, uma vez que são essas duas curvas, a vermelha e a azul. Ele se alinha com o campo, porém, na hora que o campo é removido, não fica resquício de magnetização. Não? Bom, eu vou passar aqui mais rápido, porque eu estou controlando o tempo. Acho que aqui era um filme que eu não consegui fazer, ele já funcionou muitas vezes nesse computador aqui, mas eu não consegui fazê-lo funcionar aqui, mas dá para ver, né? Então, esse é um exemplo de um sistema superparamagnético, porque enquanto o ímã está aqui próximo, as partículas estão aqui. A hora que remove o ímã, elas caem, né? Então, não remover o ímã não tem magnetização. Os métodos de síntese, então a partícula, ela funciona, então, como uma plataforma. Esse daqui é o core, né? É o caroço, que é o óxido de ferro, que é um cristal, né? Não muito perfeito, mas ela tem lá sua rede cristalina. Aqui, então, tem uma cobertura e tem uma carga aqui
que se quer transportar ou se quer acoplar esse material. Tem vários métodos de síntese, um dos mais usados é a coprecipitação de sais de ferros, então é possível fazer em uma etapa só, precipitar esses sais numa solução onde já tem a cobertura. Então aí a partícula já sai pronta, digamos, para ser dispersa no meio adequado. E também tem em duas etapas, onde a gente primeiro sintetiza a partícula e depois coloca a cobertura. O outro método também bastante usado é de decomposição térmica, onde a qualidade cristalina é melhor, a dispersão de tamanho é muito menor, porém as partículas saem hidrofóbicas e é necessário fazer uma troca de ligante ou adição de outro ligante. Então, o que eu tenho usado é esse método de coprecipitação. Um sistema também que foi desenvolvido lá no nosso laboratório para empregar a glucosamina, como eu mencionei lá no início. Então, foi feita aqui, foi sintetizada a partícula de magnetita, e depois ela vem com uma cobertura de ácido cítrico, vem aqui um crosslink, depois a glucosamina. E o estudo que a gente fez, o que a gente concluiu é que, no caso da glucosamina apenas, ela entra na célula mais facilmente. É como se fosse um uptake direto, né? Quando a glucosamina, a mesma quantidade de glucosamina, está na cobertura das nanopartículas, ela já entra gradativamente, né? Então, então foi possível verificar, né, que quando ela está acoplada na superfície da partícula, ela induz uma modulação no uptake da glucosamina na célula, sendo assim conveniente para transportar a glucosamina. A gente fez também com a condroitina, mas eu não estou apresentando aqui não. Então, outro sistema para transporte de fármacos, né, foi esse aqui para tratamento da alopécia. Então, esse aqui foi desenvolvido um novo sistema, é o caroço, o óxido de ferro está na fase magnemita, e ele tem uma dupla camada de ácido láurico aqui na cobertura, porque esse aqui é a representação do ácido láurico. Então, esse aqui liga na superfície da partícula. Com a primeira camada, ele tem que ser disperso num hidrocarboneto, mas colocando a segunda camada, então fica aqui no meio como se fosse uma interação hidrofóbica entre as duas terminais do ácido láurico. E essa ponta aqui fica para que tem carga, né? Ela fica para o meio aquoso. Então, com essa bicamada, nós temos um sistema disperso, que pode ser disperso em meio aquoso, com pH 7, por exemplo, em torno de 7, que é o pH necessário para aplicações biológicas. Mas esse sistema ele teve uma particularidade que todos os componentes, porque ele foi desenvolvido para acoplar dutasterida ou finasterida, que são, como eu falei lá, os medicamentos para queda de cabelo. Então, isso daí é muito interessante, porque a gente nem imagina quanta gente tem com problema de queda de cabelo, né? Só o que acontece? Esses medicamentos, eles podem ser ingeridos, mas eles têm efeitos colaterais muito, muito danosos, principalmente para o homem, né?
Então, eu coloquei aqui um pouquinho falando da alopécia, então uma desordem aí de perda de cabelo, e, é problema nos níveis de andrógeno aí nesse folículo. Então, vai diminuindo, o que acontece? Essa enzima, essa 5-alfa-redutase, ela converte a testosterona em dihidrotestosterona, né? Então, começa a danificar os folículos e eles vão diminuindo de tamanho até cair o cabelo. Então, o remédio para isso é usar os inibidores dessa enzima 5-alfa-redutase. Os principais inibidores que tem no mercado são esses: a finasterida, que já é bem conhecida, e a dutasterida, que é usada off-label ainda. Então, o que acontece? A ideia foi colocar numa partícula de óxido de ferro, porque o próprio ferro ele já contribui para não ter queda de cabelo, porque a falta de ferro induz queda de cabelo. E essa cobertura de ácido láurico também ela age como um inibidor dessa 5-alfa-redutase. Então, todo o sistema ele tem esses três, mais o fármaco, né? Esse verde é o fármaco. Então, nesse caso, o fármaco, que é altamente hidrofóbico, né? Esse é outro problema, que não é fácil veicular esse fármaco. Ele é altamente hidrofóbico, então ele se ancora nessa parte hidrofóbica do meio da ligação entre as duas cadeias aqui. Então, o estudo foi feito, um desenvolvimento aqui do fármaco, fazendo os testes de estabilidade, o que a gente verificou aqui, após a introdução do fármaco, o sistema fica mais estável, então ficou um sistema muito interessante e muito estável. Então, o trabalho é todo feito em pele de porco, pele de orelha de porco. Então, nesse caso, o que a gente faz é estudar a penetração dele na pele e depois separa as camadas da pele, uma vez sendo feita a difusão lá na pele, a penetração na pele, extrato córneo, o folículo piloso e a pele remanescente. Então, nesse caso, nosso objetivo era que o fármaco ficasse no folículo piloso, porque é onde está o problema, né? E que o fármaco age diretamente no local sem provocar efeitos colaterais. Então, e tem mais uma vantagem, aqui ficou pequeno, mas aqui a pele em rosa é a pele do porco, e em marrom, esse marrom escuro, é quando aplica a formulação, porque o próprio óxido de ferro já é marrom, né? Então, só o fato de aplicar no couro cabeludo, ele já dá uma ideia de penetração, de uniformidade ali, né? Então, esse trabalho aqui gerou uma patente, né? A gente publicou também depois dos prazos lá. Teve uma indústria farmacêutica que se mostrou interessada, mas falou que estavam trabalhando nessa linha também. Mas não deu assim muita coisa, não. Agora, então eu vou agora tentar resumir mais, né? Porque estou vendo que já estamos quase na hora. Então, com esse colóide, né? Com essas nanopartículas, com esse colóide, a gente tem muitas aplicações, né? Mas a gente tem que fazer os dispositivos principalmente quando eles se apresentam na forma planar, né? Pensando em fazer dispositivo. Então, até então, o que era muito usado, a gente pode fazer vários tipos de nanocompósitos, né? E nós optamos pelo self-assembly, né? Pela técnica layer by layer. Então, nós estudamos a adsorção. Esse trabalho eu iniciei com um colega que é químico, que estava trabalhando lá na USP na época,
no mesmo laboratório que eu trabalhei lá, no laboratório de microeletrônica da Escola Politécnica, e a gente começou a fazer essas camadas, né, monocamadas, multicamadas, e fizemos um estudo assim detalhado da adsorção das partículas, da morfologia, das propriedades elétricas, eletroquímicas, magnéticas, nesses sistemas aí de partículas, né? Então, usamos vários tipos de partícula, magnetita, magnetita, ferrita de cobalto, vários tipos de polímero, investigamos por UV-Vis, pela microbalança de quartzo, fizemos uns trabalhos em São Carlos, na Federal de São Carlos, estudamos a morfologia interna com microscopia eletrônica de transmissão. Isso aqui eu só consegui fazer lá nos Estados Unidos, porque aí no síncrotron não me deixaram, porque as partículas iam sujar o microscópio. Então, não foi muito fácil conseguir fazer esse estudo. Aqui no Brasil não consegui. Então, a gente estudou então, a influência da morfologia nas propriedades magnéticas, variando o número de bicamadas. Fizemos medidas experimentais, que agora nós temos toda a infraestrutura aqui, mas a gente começou fazendo na Federal do Rio de Janeiro, com Miguel Novak e o João Paulo Sinecker. E aqui nós fizemos também utilizamos que a Mônica, agora esqueci o sobrenome, mas lá no final tem o nome dela, tinha um aluno de doutorado que tinha um programa pronto para estudar fios de cobre, quantum wires de cobre, só que as amostras não conseguiram fazer as amostras. E eu, uma vez, estava lá no CBPF, e o João Paulo falou, vamos lá na UFRJ falar com a Mônica, porque ela tem um aluno que está com um programa e não tem onde usar, e você está doida por um sistema aí para fazer o estudo teórico das suas estruturas. Então, com esse programa que ele adaptou, né, foi possível, numa primeira etapa, simular a morfologia do filme. E depois, com aquela morfologia conseguida, foi feita a simulação das propriedades magnéticas. Aqui foi usado o CDS para fazer a morfologia, Cell Dynamic Systems, e depois, com os dados dessa simulação, usou Monte Carlo, com o algoritmo de Metrópolis, né, para conseguir fazer a simulação das propriedades magnéticas. Aqui, eu só vou falar rapidamente também, essa técnica, ela é muito simples, né, não requer equipamentos sofisticados, simplesmente a imersão do substrato devidamente funcionalizado, né, nas soluções poliméricas ou dispersões coloidais com partículas, com os que se quiser fazer, né? Então, pode ser, essas multicamadas são mantidas, são depositadas por meio de atração eletrostática ou de ligação de hidrogênio, por exemplo, que é o que a gente tem que usar, né? Mas tem outros tipos, ou então as duas, né? Eletrostática e ligação de hidrogênio. Então, ela é chamada de self-assembly porque ela acontece por ela mesma. Por exemplo, se a gente tem uma superfície carregada positivamente, então a segunda que vai ser depositada ali é negativa. Então, à medida que todos esses sítios positivos são neutralizados, a deposição para. Então, a superfície que antes era positiva virou negativa. Agora só vai aumentar, vamos falar, só vai crescer se tiver um material com carga positiva ali. Então, é possível fazer muitas
número de camadas grandes, né? Ou monocamadas, dependendo do interesse. Essa técnica é muito usada, por exemplo, pintura de carro, ela é muito usada na indústria, né? E também, vamos falar, para o que a gente tem interesse, né? É possível estudar aqui o efeito da interação das partículas nas propriedades magnéticas do filme, que era isso que eu estava interessada. Então, a gente fez um estudo com várias... Bom, não, várias técnicas aqui de 5 a 50 bicamadas, né? Estudamos aqui a morfologia, o crescimento dessas bicamadas, é muito regular, né? Que a gente viu com a microbalança de quartzo. As propriedades da superfície também, as propriedades viscoelásticas podem ser controladas dependendo se a última camada é polímero ou partícula, e essa microscopia aqui eletrônica de transmissão, ela mostrou que as partículas elas estão separadas pelo polímero, né? É uma deposição bem regular, né? Esse filme aqui, por exemplo, é de polianilina com nanopartículas de magnemita com 10 bicamadas. A espessura dele é em torno de 60 nanômetros. Bom, aqui então, esse estudo que foi feito, variando o número de camadas, a gente queria ver o efeito, porque à medida que aumenta o número de camadas, aquelas microscopias mostraram que adensa o filme. Então, a gente verificou que à medida que aumentava o número de camadas de 5 para 50, a temperatura de bloqueio variava de 30 para 40. Né? Então, isso com as medidas. A gente estudou também a susceptibilidade de AC. Então, aí, o sistema que eu falei de simulação era esse. Foram feitos... foi feita aqui a simulação que era de multiestágio. Primeiro, com aquele CDS, foi obtida uma imagem de cross-section simulada do filme. Então, o que era? Era uma partícula magnética com determinado tamanho, dispersa numa matriz não magnética. Então, como o uso de um algarismo interativo tal, gerou os principais características da amostra, posição, tamanho, forma. Então, foi possível gerar simular a imagem, vamos falar imagem entre aspas cross-section aqui do filme. Então, com essa estrutura aqui simulada, então foram obtidas as propriedades magnéticas. Bom, aí, para comparar, né, com essa primeira parte, a gente foram simulados como se fosse três tarugos, assim, para simular um mais fino, outro mais espesso, outro mais espesso. E o que a gente viu aqui, a simulação da função de distribuição de pares, o que ela mostrou? Ela mostrou que tinha uma organização de curto alcance, caracterizado por esses picos, né, que dependendo da espessura do filme, era um. No caso desse taruguinho de 10, o segundo, né, que era um mais fino, um mais espesso, outro mais espesso. Essa distância aqui, ó, dava 10 nanômetros. E aquela microscopia de transmissão lá, de alta resolução, a gente observou que a distância centro a centro é de 10 nanômetros e o
o polímero aqui entre as partículas é 2,5 nanômetros. A gente pegando essa imagem aqui. Aqui é o que foi usado, né, para o Monte Carlo, né? O resultado que a gente obteve é similar àquele lá, que à medida que aumenta a espessura, a temperatura de bloqueio aumenta também, né? Então, isso foi interessante, que era isso que a gente queria, né? Então, aqui está aumentando a interação dipolar. A gente fez algumas aplicações, né? A gente fez algumas aplicações com umas estruturas, aqui nesse caso era só polímero, aqui eram partículas de ferrita de cobalto com o polímero PEDOT PSS, e aqui era polianilina, lignina e ferrita de cobalto e lignina. Então, a gente estudou por impedância esses sistemas, e os dados, né, foram fitados com modelos de circuito equivalente para as contribuições individuais da partícula, do bulk e da interface, né? Para estudar o transporte de carga aqui desses filmes, né? Dessas estruturas, para aplicação em sensores, em capacitores. Então, o que a gente, assim, a gente viu que tem aplicação em sensores, tudo, mas o que a gente viu de muito interessante é que a interface, né, criada entre as partículas e o polieletrólito tem um papel muito importante no comportamento elétrico e dielétrico dos nanocompósitos. Ou seja, aqui também a gente viu que a nanopartícula está encapsulada pelo polímero, né? Então, nesses estudos, a gente pôde concluir isso. No momento, a gente está tentando fazer um estudo para a liberação de... Ah, meu Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ródio. Liberação de ródio, porque o ródio é usado como um anticancerígeno, né? Então, a ideia é fazer um filme, acoplar o ródio está na cobertura das partículas até agora, que a gente tem feito, e depois, porque uma coisa é fazer o filme, para aplicação biológica, a gente tem que desmanchar esse filme. Então, a gente já fez todo esse estudo de fazer o filme, desmanchar o filme, detectar o ródio. Isso tudo foi feito, mas o trabalho está parado devido ao Covid, né? Há mais de um ano está parado. Vamos ver para que... Ixi. Ah, meu Deus. Bom, então, desculpem que aí eu cliquei alguma coisa aí que saiu tudo aqui, não sei onde. Então, o que a gente tem feito é os sistemas para transporte e liberação de fármacos e fotossensibilizadores, tem trabalhado aí nos filmes, né, estudando todas as propriedades, por isso que agora a ideia é se concentrar nessas aplicações biomédicas, também alguns filmes com
grafeno, a gente tem trabalhado, né? Deixa eu ver. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Aqui está meu grupo de pesquisa, que já não é mais esse, mas que há mais de um ano que a gente não se encontra, né? Mas esses alunos aqui têm trabalhado nos resultados que eu mostrei aqui para vocês, e também trabalho com o pessoal aqui da UNB, né? De Goiânia e da Escola Politécnica, do CBPF, São Carlos, Marcelo, a professora Thais, que é da farmácia aqui, e a Sônia também, que é da Instituto de Biologia, o Demian, que é da França, professor Arum e a professora Menka dos Estados Unidos. E aí vamos ver agora se a gente faz alguma coisa aí, que vocês têm. Eu só dei uma olhada rápida nos equipamentos, nas coisas de vocês, vi que vocês têm muita coisa, ver se a gente faz alguma colaboração aí. Mas estou brincando, mas eu agradeço mais uma vez, agradeço muito essa oportunidade, e peço desculpas se passei do tempo, mas muito obrigada. Nada. Obrigado você, Maria. Bom, acho que a gente tem um tempinho para perguntas. Eu tenho uma pergunta que, primeiro, muito obrigado pela palestra, foi bastante instrutivo. Uma das coisas que eu fiquei em dúvida é quando você tem esses fármacos que são fotoativados, como que é feito essa ativação no corpo? Ou ou a gente trabalha só com cutâneo? É cutâneo mesmo. As principais assim, aplicações para aplicação cutânea, porque você tem que colocar uma luz lá, né? Aí tá, entendi. Eles falam, talvez, porque tem alguns tipos de câncer que são profundos, né? Então, mas se tem já o tumor, é possível você chegar. Onde você consegue chegar com a luz, ele chega, porque é um tratamento bem violento mesmo. Assim, eu já vi gente tratando, não com esse sistema, né, que a gente pesquisa, mas você vê que ele funciona mesmo, né? É uma coisa, e elimina mesmo todas as lesões. Legal. Obrigado. Vou passar a palavra para o Antônio. Olá, professora Maria, obrigado pela apresentação. Seguindo essa mesma dúvida assim, que o Breno levantou com relação ao primeiro trabalho, né, da fitolucianina, em específico, esse de cloralumina, ele foi escolhido por algum motivo específico? Porque eu fico imaginando, eu me lembro lá que você usou, parece que um LED no vermelho, e eu acho que as amostras devem ter sido cultura celular, né, em plaquinhas tipo Petri. Então, é um tecido que fica bem exposto e transparente. Mas eu acho que a escolha indo para o vermelho seja mais adequada justamente pela penetração, né, no tecido da luz, né, que vai sofrer menos espalhamento. Então, essa fitolucianina, como eu falei, já é de segunda geração, é mais eficiente do que as que tinham em uso, né? Mas a gente usou aquele lá, é um LED, porque foi desenvolvido esse LED que tem uma certa área para fazer esse experimento, entendeu? Com várias lâmpadas lá, vários LEDs, né? Vários LEDs, para tentar pegar uma área maior. Agora, isso daí é um dado lá da biologia, qual deve ser o comprimento de onda da luz incidente, foram eles que deram. Esses 660 nanômetros, né? Isso. Que eu estava pensando, né, que realmente uma fitocianina mais lá para o vermelho, infravermelho, além da eficiência
em produzir as espécies reativas, né, de oxigênio, a outra vantagem é justamente a penetração no tecido, né, para aplicação futura, é ideal mesmo. Para entrar mais, né? Mas a gente não discutiu isso, não. Tá. Agora eu tenho uma aluna que vai voltar a trabalhar com esse sistema, mas é uma boa ideia, acho que é uma boa coisa para a gente pensar, né? Muito obrigada. De nada. Acho que o Fábio tem outra pergunta. Isso, Maria, boa tarde, Fábio Furlan, parabéns pela apresentação, bem elucidativa, muito interessante. Eu queria te perguntar, no caso desse sistema com finasterida, até os outros fármacos, vocês chegaram a fazer avaliações in vivo, ou seja, de distribuição das nanopartículas em diferentes tecidos do corpo, do animal, que vocês testaram isso, para ver se tinha uma aglomeração e concentração dessas nanopartículas? Ou vocês passaram somente in vitro? Não, foi só in vitro. É só usando aí a pele de porco. Às vezes, nós não fizemos trabalho em vivo, não. Porque, às vezes, a gente vê que eles fazem pele humana ex vivo, né? Que aí eles pegam aquela pele e fazem esse estudo. A gente fez também, que eu não mostrei aqui, a gente fez também estudando a distribuição das partículas por ressonância ferromagnética. Então, a gente viu que as partículas se concentram mesmo no folículo piloso, né? Porque nesse caso aí a gente não quer que elas entrem no organismo, né? Que o fármaco entre no organismo, exatamente. Enfim, uma coisa tópica, né? Exclusivo. Que nós fizemos um trabalho que foi mais ou menos o contrário. Então, a gente testou em ratos nanopartículas de óxido de ferro para carreamento justamente de fármacos e a gente viu que, assim, nós fizemos até uma incisãozinha na pele de um rato, colocamos um ímã pequenininho ali para guiar para o ponto onde a gente queria, e depois toda a distribuição dessas nanopartículas, elas ficaram concentradas exatamente no local de ação. Então, óbvio que no ser humano a gente não pretende fazer isso, colocar um ímã na pele, mas se a gente consegue, de uma certa forma, modular um campo magnético externo e guiar essas partículas para o local de ação, isso seria bastante interessante. Inicialmente a gente pensou nisso, porque mesmo que fosse in vitro, colocar um campo ali naquela porque é uma célula de Franz, a gente não usou a célula de Franz totalmente, a gente usou uma parte só dela, e colocar ali um campo magnético, né? Mas não deu, assim, não deu tempo da aluna fazer, né? É uma coisa que está em aberto. Mas eu pensei até porque tem uns tratamentos agora que os psiquiatras fazem, que já tem um sistema magnético para aplicar campo magnético no cérebro. Não sei se você conhece. Eu cheguei a olhar, achei interessante, né? Cheguei a ver, mas não fui muito a fundo. Podia ativar, né? Podia ser, já que está prontinho, né, para fazer no cabelo. Então, mas é muito interessante se vocês fazem tudo isso aí. Aqui a gente não tem feito, não. Estudos em vivo, já tentei fazer, mas acabou que não saiu. Entendi. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, mais perguntas? Bom, acho que eu tinha uma mais geral, como eu não sou da área aí. Maria, nessas coisas de drug delivery aí, o que já tem coisa sendo feita, usadas comercialmente já, por humanos? E se não tem, qual é o gargalo para ser mais difundido isso aí? Olha, eu acho que já tem, porque um caso assim que é muito
que já está bem usado é para contraste de ressonância magnética, né? Para melhorar a imagem, melhorar o contraste da imagem de medidas de ressonância magnética, né? Para tentar detectar as metástases. Isso já tem, porque os óxidos de ferro são aprovados, né? Pelo FDA. Agora, assim, agora eu não estou lembrada como Não estou lembrada. Não estou lembrada se eu tenho visto. Para ser desenvolvida. Não, acho que tem, né? Porque agora não estou lembrada, não. Porque a gente fica muito restrita a papers, né? Assim, principalmente esse último ano que a gente ficou aqui, como eu falo, amarrado no pé da mesa, né? Então, fica muito restrita essa parte de aplicação, como aqui no Brasil é pouca coisa. Então, realmente, pode ser uma falha minha mesmo, mas estou por fora do que está sendo feito. Porque a parte de hipertermia, magnetohipertermia, os alemães têm muitos aparelhos já, né? Mas agora, assim, do drug delivery, não sei. Mas acho que não faz muito tempo eu ouvi falar, assim, alguma coisa. Certo. Agora não lembro, mas já vi falar, assim. Tipo deles que dão as notícias. Certo. Não, só perguntei porque eu lembro de ter lido uns artigos faz muito tempo de que era promessa, né? Ia acontecer, não tão distante, mas ainda... Eu acho que assim, eu não veria muito que tem gargalo, porque as técnicas para preparação dos óxidos de ferro são bem conhecidas, né? Funcionalização também. Então, mas é que você esbarra, eu acho que talvez com o preço, né? Porque você pensar que um dos meios para levar essa plataforma num alvo desejado por exemplo, se for um tumor, é por anticorpo, né? Então, você tem que acoplar um anticorpo que combina com o antígeno do tumor, né? Porque não sei, no meu ver, é o jeito mais fácil, seria, né? E acho que anticorpo é muito caro, né? Entendi. Não sei, porque para a gente pensar que vai levar com campo magnético, dá para levar, mas não me parece uma coisa tão trivial na hora de aplicar, né? Certo. Bom, obrigado. Mais Nada. alguém tem alguma pergunta? Bom, então se não tivermos, vamos agradecer de novo a Maria. Então, obrigado novamente pela palestra. E aí, semana que vem, retornamos com mais outro colóquio da FEBC. E obrigado a todos pela presença e pela participação. Tá, muito obrigada, então, a vocês, ao Breno e o Celso e todos que estiveram presentes. Muito obrigada. Um abraço a todos.